Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje, o último Ronin, um dos lançamentos mais aguardados do ano. A editora Pipoca e Nanquim traz pra gente o capítulo final da saga das Tartarugas Ninjas. Eu vou comentar esta HQ sem ter lido as outras, pois me aventurei no hype de o último Ronin sem ter as demais edições dessa coleção. Vamos comentar depois da vinheta. Como eu havia dito, o último Ronin é uma HQ em capa dura, com 228 páginas, e o preço de capa é R$ 79,90 hoje na Amazon. Quer dizer, esse é o preço promocional já com 30% de desconto, uma vez que daqui a pouco sai da pré-venda, ele vai para 100 e alguma coisa. Esse quadrinho é um quadrinho que mostra o futuro das Tartarugas Ninja depois da série que a editora Pipoca e Nanquim trouxe aqui em 6 volumes, né? Eu não comprei essa série em 6 volumes, eu não vinha acompanhando, mas em dezembro, quando a editora anunciou esse quadrinho, eu procurei pesquisar sobre ele lá fora e me pareceu extremamente interessante a proposta aqui do Kevin Eastman com Peter Laird, arte de Tom Walsh, arte de Esau Escorza, Ben Bishop, Kevin Eastman. Enfim, uma equipe criativa bastante interessante e que fez aqui uma história à altura desses personagens que marcaram aí o finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90. O que eu conhecia então das Tartarugas Ninjas, por assim dizer, resumia-se aos desenhos animados, aos filmes. Então dos quadrinhos eu tinha lido muito pouca coisa. Acho que um encontro com o Savage Dragon, um encontro, se eu não me engano, com Power Rangers, mas coisas assim muito esporádicas, né? Até alguém falou para mim que podia emprestar, um amigo aqui da cidade, as outras edições, mas eu não tive tempo e não fui buscar, então eu caí de cabeça no último Ronin. E o que aconteceu? Eu entendi tudo. Não houve prejuízo do ponto de vista de leitura algum, porque essa história ela parte do pressuposto que as Tartarugas Ninjas estão mortas. Isso não é spoiler. O último Ronin é uma única tartaruga que sobreviveu a um grande massacre, a uma grande batalha, que além de vitimar as tartarugas, também vitimou o mestre Splinter e alguns dos parceiros, né? A gente sabe que as tartarugas sempre tiveram ali pessoas que apoiaram as suas ações como super-heróis, seja April O'Neil ou Casey Jones, que eram os humanos, os jovens jornalistas idealistas que davam algum apoio logístico, algum apoio de inteligência às ações das tartarugas. Isto posto, a gente vai ver o que aconteceu com esse sobrevivente, por onde ele esteve durante quase 20 e poucos anos, e aí é onde o roteiro ele brilha. Ele poderia partir para uma solução fácil de 20 anos depois e mostrar essa última missão da Tartaruga Ninja. Mas a gente está falando de um gibi de ninjas, de samurais, e então a coisa não é tão simples assim. Vamos àquela tradicional conferida em como ficou a edição física de O Último Ronin. Edição em capa dura, né? Padrão Pipoca e Nanquim aí, com todos os detalhes e acabamentos que a gente já conhece que Pipoca e Nanquim coloca. Ela é ligeiramente maior do que um formato americano e, ao mesmo tempo, ela segue aí o mesmo padrão de tamanho, pelo menos em altura, né, por assim dizer, de outros quadrinhos como Casta dos Metabarões. Então esse é um quadrinho um pouco mais alto, né, de colocar de formatação. Agora, antes de falar um pouco mais sobre a história, a gente tem essa guarda com essa entrada aqui bastante bonita da última Tartaruga Ninja viva, e tem o editorial, equipe criativa toda envolvida, a arte da capa, assistência, cores, tudo mais.
E um texto de introdução pelo Robert Rodrigues, né? Diretor, cineasta, fez várias coisas, inclusive fez uma adaptação aí de Sin City. E aqui a gente já tem o começo da HQ. Um papel que eu acredito que seja couché, de muito boa gramatura, uma impressão de excelente qualidade, né? No passado aí a gente viu alguns questionamentos em relação, por exemplo, à edição do Conan, que estava com outro tipo de papel, mas aqui a gente tem um papel e uma impressão que valorizam bastante a arte e fazem desse quadrinho realmente uma edição muito bonita. Quando a gente trata de um quadrinho de samurai, algumas características são bastante evidenciadas. O personagem ele precisa ser, principalmente o protagonista, ele precisa ser honrado, ele precisa ter disciplina. Muitas das vezes ele é um cara amargurado e o que a gente percebe aqui é que isso foi seguido à risca. Apesar de ser diversos clichês desse estilo, a história consegue amontoar esses clichês sem parecer uma história previsível. A retomada de alguns elementos clássicos da série que... Ah, Daniel, mas como que você sabe que são clássicos sem você ter lido a série? Fica evidente a partir da reação dessa tartaruga sobrevivente quando ela vai reencontrando elementos do seu passado e esses elementos do passado vão ajudando ela a ter uma nova, não sei se perspectiva de futuro, mas um vislumbre daquilo que ela pode realizar nesse presente que é o futuro, né? Um presente distópico, uma Nova York completamente diferente daquela que a gente conheceu na série tradicional das Tartarugas Ninjas. Aqui a cidade ela pertence a um mafioso, aqui a cidade ela tem um controle, uma ditadura extremamente rígida e existe um movimento de resistência lutando para derrubar esse sistema. Então também a gente está falando de um quadrinho anárquico, um quadrinho que propõe uma ruptura social. Uma história de super-herói, porque genuinamente as Tartarugas Ninja são uma história de super-heróis, até tem quem defenda que elas surgiram no mesmo episódio onde o Demolidor ganhou seus poderes, ali por conta dos produtos radioativos que caíram no esgoto e as tartarugas lá estavam. A gente tem muitos elementos aqui que vão lembrar outros mangás, outros animes. Eu estou tentando lembrar aqui aquele anime famoso que é o Lobo Solitário, né? Aquele mangá famoso. Em determinado momento, um dos poucos mangás que eu li se chama Afro Samurai. Eu percebi que o personagem aqui, o Último Ronin, também tem essa pegada meio Afro Samurai de ser o cara que sobreviveu e o preço da sobrevivência é a solidão. E isso, essa solidão ela é tratada no quadrinho de uma forma bastante, não vou dizer humanizada, mas de uma forma que muitas pessoas resolvem seus problemas de solidão dessa maneira. Quando seus entes queridos partem, eles decidem por não deixá-los partir, guardando eles dentro de si de alguma forma. Isso é também apresentado aqui, onde a Tartaruga Ninja é sobrevivente, onde o Último Ronin, e esse é o grande plot. Quem é essa última tartaruga? Eu não vou dar maiores detalhes, mas esse é o grande plot de como ele sobreviveu, de como esse trauma todo acabou modificando esse personagem e transformando ele em algo bem diferente. É um quadrinho muito interessante, valeu muito a pena, eu gostei muito da leitura e agora eu convido vocês a falarem. Quem já leu O Último Ronin, se curtiu, se gostou da edição, quem ainda não leu, se está no hype, se está esperando uma promo melhor do que essa de R$ 79,00. Da edição, eu acho que eu já falei suficiente, é uma edição padrão Pipoca e Nanquim. Esse foi o Poptopia de hoje, se não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom, um forte abraço e até a próxima.